Olá pessoal, aqui é o professor Flávio Moita e neste vídeo você vai aprender a montar uma planilha de juros compostos aqui no Excel. Inicialmente a gente vai montar aqui uma planilha sem aportes mensais, ou seja, somente uma aplicação e a gente vai ver a evolução do saldo dessa aplicação ao longo dos meses. E depois a gente vai montar uma planilha com aportes mensais, ou seja, você depositando todo mês uma certa quantia e a gente vai ver a evolução desse saldo da aplicação ao longo dos meses, tá bom? Vamos começar então aqui com uma planilha sem aporte, é somente uma aplicação. As informações que a gente vai precisar aqui são muito simples. Primeiro a gente vai precisar do mês, depois a gente vai precisar da taxa e a nossa última coluna é a coluna de saldo, o saldo da aplicação, tá certo? Temos então aqui mês, taxa e saldo. No primeiro momento a gente vai ter o mês zero. O que é o momento zero? É o momento da aplicação. A taxa é 1%, vamos trabalhar com 1%, depois a gente pode alterar essa taxa tranquilamente. E o saldo é o valor que a gente vai aplicar no mês zero. Vamos trabalhar aqui com R$300, tá? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai selecionar aqui todo esse quadro que a gente vai lançar inicialmente as informações desses primeiros meses, vamos centralizar, tá? E vamos aqui, essa coluna vamos formatar para moeda, vem aqui, formato moeda, olha, já está tudo para moeda. Essa coluna de taxa, vamos aqui formatar para porcentagem e colocar com duas casas decimais, que se a gente quiser colocar, por exemplo, 1,5%, né, vai ficar aparecendo 1,5%. Nessa coluna de mês, basta que a gente centralize, ok? Vamos formatar aqui a nosso cabeçalho, nosso título de azul e letra branca. E essa primeira linha vai ser a linha que a gente vai poder modificar a taxa e o saldo. Então vamos colocar ela com uma cor diferente. Vamos colocar aqui com amarelo, tá? Então pronto, nós temos aqui no momento 0 uma aplicação de R$300. No momento 1, ou seja, no mês 1, a gente vai ter quanto? Aí a gente vai fazer assim, ó, vamos colocar 1, a gente vai colocar é igual a esse mês anterior mais 1, porque aí a gente pode copiar para os outros, tá? Então, no mês 1, a gente vai ter uma taxa de quanto? Igual a essa taxa aqui, vamos supor que seja uma taxa constante, tá? E o saldo, tudo bem? Então, aqui no mês 1, se a gente arrastar para baixo, ele vai fazer mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 8, vamos colocar aqui até o mês 10, tá? Da mesma forma, como eu coloquei igual ao mês anterior, se a gente arrastar para baixo, olha, você tem aqui a taxa mantida fixa. Se a gente alterar essa taxa para 2%, toda a coluna vai aumentar para 2%. Então, a gente está trabalhando inicialmente com a taxa de 1%. E o saldo é a nossa aplicação. Nós aplicamos R$300 durante um mês a uma taxa de 1,0%. Quanto é que a gente vai ter no final desse primeiro mês? A gente vai fazer assim, ó, você vai digitar igual a esse saldo anterior vezes a parênteses 1 mais essa taxa, fecha parênteses, dá um enter. Ou seja, depois de um mês, a gente vai ter 1% de 300, que vai dar 303, porque é 1% de 300 dá 3, né? Então, tudo bem, temos aqui o primeiro. E do segundo mês vai ser 1% de 303 mais 303. E aí a gente pode fazer o seguinte, arrasta até aqui embaixo, ó, vai dar 306,03, né? Por quê? Porque essa taxa aqui incide sobre o período anterior, porque nós estamos trabalhando com juros compostos. Se fosse juros simples, seria sempre 1% sobre o investimento inicial, que não é o caso, né? Tudo bem? Então você vai ter um efeito aqui composto. Vamos arrastar até o final, olha. E aí a gente tem o saldo mês a mês da nossa planilha de juros compostos. Se você alterar aqui para 2%, automaticamente também todos os saldos vão ser alterados. Se você alterar de 300 para R$250, automaticamente também vai ser alterado todos os saldos, né? A gente pode inclusive fazer um gráfico, tá? Eu vou fazer um gráfico aqui e vou fazer um gráfico em linha para lhe mostrar como é que a gente faz. Vamos aqui, ó, seleciona toda a tabela, vem inserir gráfico em linha, pode utilizar isso daqui, olha. E aí a gente tem aqui, olha, o problema que a gente tem aqui, olha, a gente tem aqui o mês, a taxa e o saldo, né? O mês, a taxa e o saldo, ok? Só que ele está considerando aqui que a gente tem três linhas, o mês considerando também como uma das linhas aqui do nosso gráfico. Quer ver? Olha aqui, ó, vamos clicar aqui, ó, e vamos selecionar os dados. Olha, ele considerou o mês, a taxa e o saldo como o saldo, como as linhas nosso gráfico, mas a gente não quer o mês como linha nem a taxa, a gente só quer o saldo.
pronto, olha aqui, você tem aqui o saldo, né, da nossa aplicação se evoluindo ao longo do tempo, né? Logicamente você vê um efeito muito pequeno aqui, por quê? Porque essa taxa é muito pequena, mas se você colocar aqui uma taxa, digamos, de 30%, olha, você vai ver esse efeito de juros compostos. É uma forma de ver o efeito. Deixa eu clicar aqui 2 vezes. É você aumentando essa taxa, tá? Você está vendo o efeito aqui dos juros compostos ao longo do tempo, né? Olha como ele cresce exponencialmente com a taxa maior. Mas mesmo que se a gente trabalhar com a taxa menor, digamos que 5%, não vai aparecer tanto esse efeito. Mas se você aumentar o tempo, você vai ver. Por exemplo, vamos selecionar aqui e vamos arrastar aqui para 50 meses, por exemplo. 48, 49, 50. Vamos ver como é que ficou. Só ficou a mesma coisa. Por quê? Porque ainda falta selecionar. A gente fez a tabela, mas o gráfico tem que selecionar todos os dados. Vamos clicar aqui no gráfico, vamos vir aqui no cantinho e arrastar até o mês 50. Pronto, aí a gente vai ver agora esse efeito. Olha aqui, ó, até o mês 50 você tem aqui esse efeito, né? Mesmo com a taxa menor. Se você aumentar aqui a taxa, vai ficar maior ainda, olha, esse efeito exponencial, né? Ok? Então, isso daqui é uma forma da gente fazer com uma aplicação somente. Tá? E se, professores, forem com aportes, ou seja, todo mês a gente depositar um pouquinho, vamos fazer aqui. A gente vai fazer aqui a partir da nossa mesma base, que é o mês, a taxa, e agora a gente vai ter mais um dado, que é o aporte, quanto a gente vai depositar mensalmente, tá? E nossa coluna de saldo, ok? Aqui a gente começa com o mês 0, vamos trabalhar inicialmente com essa taxa de 1%, e um aporte de R$200, tá? Então, o saldo, esse saldo do primeiro mês é igual a esse saldo desse aporte, né? Ok? Vamos aqui selecionar, vamos fazer aqui a nossa formatação, da mesma forma que a gente fez do padrão anterior, da nossa tabela anterior. E aqui vamos colocar com a cor diferente, que é onde a gente pode mudar. Vamos selecionar essas moedas aqui, que é os saldos e o aporte, que é em reais, né? Vamos selecionar aqui a porcentagem, transformar em porcentagem, aumentar o número de casas e centralizar aqui o nosso mês, né? Ok? O mês vai ser igual ao período anterior mais 1, ou seja, mês 1, vamos arrastar aqui até o mês 9. Vamos acrescentar mais um mês aqui, seleciona a linha até o mês 10. A taxa é igual à taxa anterior, vamos arrastar até o mês 10. O aporte, vamos considerar que são aportes constantes. Você pode depois fazer uma alteração e colocar aportes variados, mas é igual ao anterior. Vamos arrastar até o final, né? Então, se você alterar aqui a taxa para 3%, toda a coluna altera a taxa. Se você alterar o aporte para R$300, toda a coluna também altera o aporte e o saldo do primeiro mês. Vamos trabalhar com R$200 por mês. Aí a gente vai ter aqui o nosso novo saldo, que vai ser igual ao saldo anterior vezes a parênteses 1 mais essa porcentagem, fez parênteses, e a gente vai somar com esse aporte aqui desse mês. Então vai ser o saldo anterior mais 1% desse saldo, que é os juros, mais o aporte do primeiro mês, né? Mais o aporte do primeiro mês que está na célula D4. Então vamos aqui, ó, clicar e subir aqui para estar selecionando a célula D4, olha, que é R$200 mais 1% de 200, que é os juros, mais 200 do segundo aporte, né? Tem R$400 mais juros do primeiro período, né? Vamos arrastar até o final e pronto, olha. Vamos inclusive aumentar aqui para caber todos os dados. Olha, você tem aqui já um valor maior. Por quê? Porque tem aportes mensais, não é somente uma aplicação, né? Aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos selecionar aqui toda essa tabela e vamos inserir aqui um gráfico também, olha. Um gráfico em linha, né? E aqui é a mesma coisa, a gente vai ter que tirar esse mês a taxa ou aporte, deixar só o saldo para a gente ver como é que vai ficar. Vamos selecionar, vamos marcar mês, taxa e aporte, dá ok, olha. Aqui é a mesma coisa, né? Você tem um efeito exponencial, mas você não está percebendo tanto por causa dessa taxa, que ainda é muito pequena. Mas se você botar, por exemplo, uma taxa de 10%, aí você vai ver aqui o efeito exponencial, 20%, olha, vai ter um efeito bem mais exponencial, né? Vamos deixar aqui em 5 a mesma forma, como a gente fez no anterior, vamos pegar e aumentar aqui para 50 meses. Para 50 meses, olha, você já tem R$44 mil em 50 meses a 5% ao mês, né? Mas aqui não está se refletindo aqui nesse saldo porque a gente tem que selecionar os dados. Então, você clica no gráfico, vamos arrastar até o final, aqui a seleção e pronto, olha aqui, ó, já vai estar bem diferente aqui nosso gráfico. Agora, você já vê aqui a curva exponencial, né? Diferente do juros simples,
que é uma reta, né? Inclusive eu tenho outro vídeo que eu mostro como fazer essa comparação dos juros compostos com os juros simples. E eu vou deixar aqui no link da descrição e na tela para você pegar e ver a diferença do gráfico e dos saldos em termos de juros simples e compostos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para você acompanhar mais vídeos como esse. Até a próxima!